A Terra está mudando. Na verdade, o planeta está mais quente. Os sinais de resposta aparecem nos 4 cantos do mundo. Mudanças climáticas decorrentes do aquecimento global, elas são globais. Não há nenhum metro quadrado de superfície do planeta que está fora. A queima de combustíveis fósseis, como petróleo e carvão, liberam na atmosfera gás carbônico. O CO2 é o principal responsável pela retenção do calor na atmosfera. A consequência é que nosso planeta está 0,7 graus Celsius mais quente. A maioria das projeções mostram com clareza que um planeta mais quente, alguns fenômenos extremos do clima se tornarão mais frequentes ou mais intensos. Aqui para dentro é que está mais pior. A gaúcha Ernestina de Oliveira já sentiu isso. Essa porta ali, que tinha uma porta samponada ali naquela porta, então arrancou de lá, veio parar aqui nesse corredor. Em 2005, um tornado com ventos de mais de 200 km por hora atingiu a pequena cidade de Muitos Capões, no interior do Rio Grande do Sul, deixando um rastro de destruição. Um momento bastante triste que a natureza vem e traz para nós, né? Nos últimos 10 anos, mais de 40 tornados foram registrados somente no estado de Santa Catarina. Mas um evento em particular chamou a atenção do mundo inteiro. Em março de 2004, o sul do Brasil foi atingido pela tempestade mais violenta de sua história. Ao se aproximar da costa, essa tempestade se transformou no primeiro furacão registrado no Atlântico Sul, que foi batizado como Catarina. Para nós foi novidade e susto, terror, né? Na madrugada, um pavor na madrugada, né? Gente chorando, né? Tinham perdido tudo, tudo. Pessoas que não tinham como refazer, né? Mas foi uma catástrofe horrível, né? A gente não esperava, porque a gente não estava assim, não esperava, foi uma coisa inesperada, né? Então começam a surgir evidências agora de que nós já estaríamos realmente entrando numa era em que os extremos climáticos ou se tornariam mais intensos ou poderiam acontecer com mais frequência. A nossa grande preocupação é que venha a ocorrer novamente algum furacão de um nível um pouco maior, né? Um F3, F4, um F5. Nós temos a grande preocupação com relação ao nosso potencial de resposta para uma ocorrência desse tipo, né? Mas o sul do Brasil não sofre apenas com tempestades violentas. O desequilíbrio do clima expõe a região a outros eventos climáticos extremos. Desde 2004, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná sofrem com a falta de chuvas. A água está sendo racionada. Em 2006, a seca foi tão forte que atingiu até a maior queda d'água do Brasil, as Cataratas do Iguaçu. O nível de água é o mais baixo em 20 anos. O interior do Rio Grande do Sul enfrenta o mesmo problema há 3 anos. A cada ano, as secas só pioram. Produtores rurais foram arruinados. Então está muito crítico nessa situação. O pequeno sempre vai levar pior isso aí.
Entre 2004 e 2006, Santa Catarina acumulou prejuízos de R$1,5 bilhão de reais na lavoura. Já no Rio Grande do Sul, as perdas foram de 3 bilhões. Perdeu tudo? Perdeu tudo? Perdi tudo. Perdi tudo que eu plantei, o investimento que eu fiz, só tive prejuízo. Porque na época que precisava d'água, não veio. A população do sul do Brasil vem enfrentando sinais claros das mudanças climáticas. Mas ela não está sozinha. Do ponto de vista social, a região que é mais vulnerável é o Nordeste, especialmente o semiárido, ou seja, o interior do Nordeste. Não a Fortaleza, João Pessoa, não, senão no interior mesmo, que é uma das regiões mais pobres. Em todo o planeta, a degradação dos solos, da água e a perda da vegetação nativa provocam graves problemas ambientais. Com isso, regiões de baixa umidade já começam a virar deserto. Esses problemas são agravados pelas mudanças climáticas, que intensificam o avanço da desertificação. Cerca de 15% do território brasileiro, em 11 estados, já está vulnerável. Aqui na região do semiárido brasileiro vivem cerca de 31 milhões de pessoas. Pessoas que estão constantemente passando por processos de falta de água. Em grandes áreas existe um déficit de água bastante grave, bastante considerável. E com o aquecimento global, o que tende a acontecer é que a situação se torne crítica. O aquecimento global não afeta só o clima, mas também a biodiversidade. Estudos mostram que o mundo pode perder mais de 1 milhão de espécies, inclusive grandes mamíferos. No Brasil, 40% das espécies que vivem no Cerrado podem desaparecer com o aumento da temperatura. Pesquisas recentes em todo o mundo apontam que as mudanças climáticas irão afetar todos os seres vivos da Terra. A prova é que nem os lugares mais remotos e inacessíveis estão resistindo. E essa massa de gelo que vem derretendo ao longo dos últimos anos tem contribuído para um aumento do nível médio do mar de 30 até 60, 80 centímetros entre os próximos 50, 70, 80 anos. Se o nível dos mares aumentar 1 metro, 40% da população mundial que vive próxima às zonas costeiras poderá ser afetada. Então, a tendência é perder as praias, isso provocar destruição dos nossos portos, destruição da estrutura das cidades, das ruas, dos prédios, das casas e com certeza de vidas também, né? Então os impactos ambientais, sociais, econômicos vão ser avassaladores. Os sinais de mudanças climáticas são óbvios. Se nós continuarmos a aumentar as emissões, pode sim chegar o momento que as ameaças a nós, aos humanos, aos ecossistemas naturais, se tornem insuportáveis. O principal elemento químico responsável é o carbono. Mas a quem culpar? Despejá-lo em nossa atmosfera. Os Estados Unidos são o maior emissor de gases de efeito estufa na atmosfera. Mas o Brasil também tem grande parcela de culpa. É o 4º maior emissor de gás carbônico no mundo, não só por causa das indústrias e dos veículos, mas muito mais pela grande destruição das florestas. O desmatamento da Amazônia é a maior contribuição do Brasil para o aquecimento global. Entre 2000 e 2005, o Brasil perdeu mais de 130 mil quilômetros quadrados de florestas na Amazônia, uma área do tamanho de Portugal e Holanda juntos. O Brasil não pode se eximir internacionalmente de uma responsabilidade sobre o controle do seu desmatamento, já que ele tem uma contribuição global. As emissões de CO2, em particular, do desmatamento, são as maiores que o Brasil tem percentualmente. Para a Amazônia e seus 20 milhões de habitantes, o desmatamento é uma ameaça que existe há muito tempo. Mas as mudanças climáticas chegaram para colocar sua sobrevivência em risco e agravar ainda mais as agressões aos ecossistemas da região. A maioria dos cenários de aquecimento global indicam, obviamente, temperaturas mais altas na Amazônia e alguns dos cenários eles indicam uma tendência a climas mais secos, menos chuva na Amazônia.
Cenas como estas enganam nossos olhos. A imagem nos remete a um deserto. Ao contrário do que a maioria das pessoas poderia concluir, estamos diante da maior bacia hidrográfica do mundo, a Amazônica. Pai, essa seca foi, durante eu viver, né, no Igarapé do Reis, para mim foi a maior seca que eu vi durante todos esses tempos, né? Assusta isso? Assustou todo mundo, né? Que esse tipo aí daqui a pouco pode andar mais de canoa, não tem canoa e pata onde andar, né? Muito ruim, muito difícil pra gente. Em 2005, a falta de chuvas na Amazônia provocou a pior seca dos últimos tempos. A Amazônia está sob uma grande pressão. Ano a ano a gente vê milhões e milhões de hectares de floresta serem destruídos sem nenhuma ação efetiva para parar esse processo. Então o desmatamento acelerado e o aquecimento global são os principais fatores que causam essa seca desse ano. Essa seca dramática que está afetando a vida de milhões de pessoas. Então se a gente não interromper esse processo destrutivo, esse é o cenário que a gente vai ver no futuro. E qual vai ser o futuro para as pessoas que vivem aqui na região? Para os ambientalistas, o Brasil tem que assumir sua responsabilidade de grande emissor. Mas só isso não basta. É preciso fazer muito mais. É preciso buscar soluções. Não, o Brasil tem um potencial fantástico em sol, em ventos, nos seus rios, na biomassa. A gente tem um potencial para geração de energia eólica, energia solar, energia de pequenas centrais hidrelétricas e aproveitamento dos biocombustíveis, que é maravilhoso, é suficiente para atender a necessidade de energia do país. Os recursos naturais do país imploram pelo uso de energias renováveis, como a solar e a eólica. Você também pode ajudar a combater o aquecimento global. Pequenas mudanças de hábitos podem resultar em grandes reduções nos gastos de energia e nas contas mensais de luz e de combustível. O consumidor tem um poder que é fundamental para as soluções. Então, quando, por exemplo, você vai comprar um móvel para sua casa, seja uma cama, um armário, você tem que exigir informação para saber se aquela madeira que fez aquele móvel, ela contribuiu ou não para a destruição das nossas florestas. A tecnologia já existe. O que falta são investimentos e vontade política. É necessário um forte investimento em pesquisas sobre como as mudanças climáticas irão continuar afetando o Brasil e como podemos reduzir nossa contribuição para o problema. O governo precisa ter um plano para reduzir as nossas emissões, para atacar o desmatamento, para identificar nossas fraquezas, nossas vulnerabilidades, para evitar problemas maiores e para mostrar como que a gente vai se adaptar ao que a gente não pode evitar. A gente exige essas respostas urgentemente. E isso não é brincadeira, né? Santa Catarina, junho de 2006. O governo decreta estado de emergência em 195 municípios devido à estiagem. Mais de 1.200.000 pessoas foram afetadas. Produtores rurais, pelo terceiro ano consecutivo, foram os mais atingidos. Não tenho nem palavras, né, cara? A minha vida que está aí, parado, né, por falta de água, cara. Os animais ficaram sem água, tudo, pastagem não desenvolve, é crítico o negócio. Não sei por que motivo que o meio ambiente está nos fornecendo isso, né? No ano anterior, em outro extremo do país, a Amazônia assustou o mundo com mais um evento climático chocante. Essa seca prejudica todo mundo. Parece que os últimos dias aqui deu ruim pra gente, que o peixe morreu todo, né? E isso não é brincadeira, né? Isso é alarmante, porque nós temos, de fato, um potencial muito grande em mudar a superfície do planeta. Já mudamos
estamos mudando e iremos mudar a superfície do planeta. Se nós continuarmos a aumentar as emissões, pode sim chegar o momento que as ameaças a nós, aos humanos, aos ecossistemas naturais, se tornem insuportáveis. O aquecimento global é uma realidade que está mudando o clima e mudando vidas. A Terra está mudando. Na verdade, o planeta está mais quente. Os sinais de resposta aparecem nos 4 cantos do mundo. Mudanças climáticas, com o sentido moderno que essa frase tem, se referem àquelas modificações no clima do planeta que podem ser atribuídas diretamente a ações humanas. Carlos Nobre é pesquisador do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Para ele, não restam dúvidas de que a temperatura do planeta está aumentando. Média no Brasil está subindo como está subindo em todo o mundo. Os estudos que nós temos indicam que ela já subiu, depende da região do Brasil, entre 0,4 e 0,7 graus no século XX. A atmosfera da Terra retém naturalmente uma quantidade de energia proveniente do Sol. Esse processo é conhecido como efeito estufa. Durante milhões de anos, o efeito estufa criou condições para manter o planeta aquecido e sua temperatura estável. A variedade de vida na Terra só é possível graças a essa característica. Após um longo período de estabilidade, agora o planeta está aquecendo rapidamente. A única maneira de explicar esse padrão de aumento é se nós consideramos o papel de aquecimento que os gases do efeito estufa estão colocando. A queima de combustíveis fósseis, como petróleo e carvão, liberam na atmosfera gás carbônico, o famoso CO2. O CO2 é o principal responsável pela retenção do calor na atmosfera, mas outros gases produzidos pelo homem, como o metano, também contribuem para o efeito estufa. O excesso desses gases aprisiona na atmosfera muito mais calor, que deveria estar sendo dispersado. É a injeção desses gases, principalmente o dióxido de carbono, o gás carbônico, o metano e também alguns outros gases, que esses são os gases responsáveis pelo aumento da temperatura. Toda atividade humana, se não bem planejada, ela é prejudicial, principalmente ao meio ambiente e à própria humanidade. Francisco Aquino é geógrafo da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e pesquisador do Programa Antártico Brasileiro. Há mais de 10 anos, coleta dados na região. Os testemunhos de neve e gelo mostram nitidamente, claramente e cientificamente incontestável que desde a Revolução Industrial aos dias de hoje, os níveis de CO2 só aumentaram e acompanhando a escala da industrialização e a escala de consumo de combustíveis fósseis. O nível atmosférico de gás carbônico na era pré-industrial era de 280 partes por milhão. Essa concentração hoje é 30% maior. A consequência é que nosso planeta está 0,7 graus Celsius mais quente. Claramente a temperatura vem aumentando. Se a temperatura do planeta aumenta, o sistema climático vai responder a esse aumento da temperatura global. E como o planeta vai responder? Cientistas usam supercomputadores para desenvolver modelos climáticos e prever cenários que mostrem as alterações em um mundo mais quente. Então, quando nós juntamos todo, a representação das nuvens, do vapor de água, e tentamos resolver esses cálculos com uma supercomputadora, como que nós temos aqui no CPTEC, então todo aquele conjunto de equações matemáticas chama-se de modelo. Modelo climático porque é um modelo que tenta de
reproduzir ou simular ou projetar o clima. A maioria das projeções mostram com clareza que um planeta mais quente, alguns fenômenos extremos do clima se tornarão mais frequentes ou mais intensos. Aqui para dentro aqui está mais pior. A gaúcha Ernestina de Oliveira já sentiu isso. Essa porta ali, que tinha uma porta samponada ali naquela porta, então arrancou de lá, veio parar aqui nesse corredor. E também essas portas, tudo foi, arrancou, caiu essa parede para lá, caiu essa madeirama, tudo em cima de uma cama que tinha aqui. Em 2005, um tornado com ventos de mais de 200 km por hora atingiu a pequena cidade de Muitos Capões, no interior do Rio Grande do Sul, deixando um rastro de destruição. Nem os prédios públicos escaparam. Que ele foi aqui, vocês podem ver, ele foi aqui, foi lá, ó, onde o mato está seco. Sim. Onde o mato está seco, ele foi, fez uma volta aqui, ó, tá? E foi indo, e foi mais ou menos, pegou um pouco para a esquerda e foi em direção uns 40 quilômetros aqui. Foi perdendo força. Uns 30 quilômetros ele foi com uma força igual, né? E aqui era o banheiro, que foi onde ficou o vaso. A sorte é que, graças a Deus, ninguém se machucou, né? Se machucou um casal só, que aquela machucou bastante a perna, eu acho que com os fios elétricos. Assim, a gente já viu algumas ventanias, assim, ventos bastante fortes, de derrubar árvore, a coisa. Agora, desse tipo aqui, é um fato único, inédito para nós, né? Um momento bastante triste que a natureza vem e traz para nós, né? Os moradores de Muitos Capões não foram as únicas vítimas de fortes tempestades. E branqueou tudo, não deu para te enxergar nada, daqui a pouco só viu aquele barulhão. Né? Aí a primeira a gente achou que só tinha caído umas telhas ali no prédio da frente, né? Aí quando a gente olhou que o depósito aqui já está todo para trás. Nos últimos 10 anos, mais de 40 tornados foram registrados somente no estado de Santa Catarina. Várias cidades do Brasil foram atingidas por tempestades violentas nos últimos anos. Mas um evento em particular chamou a atenção do mundo inteiro. Cientistas estão de olho numa tempestade com ventos variando de 118 a 152 km por hora, distante cerca de 440 km da costa sul do Brasil. Casas quebradas, tudo, os edifícios tudo quebrado, né? As pedaços, né? Era vidro para todo lado, só móveis no chão, árvore caída. Em março de 2004, o sul do Brasil foi atingido pela tempestade mais violenta de sua história. Ao se aproximar da costa, essa tempestade se transformou no primeiro furacão registrado no Atlântico Sul, que foi batizado como Catarina. E isso realmente foi um impacto muito grande na comunidade científica internacional, porque a gente tinha a costa sul brasileira, ou o Atlântico Sul, como um paraíso tranquilo em relação a fenômenos de intensidade como o Catarina ou eventos tipo um furacão. A velocidade com que o furacão Catarina penetrou na costa foi tanta que danificou mais de 32 mil casas, causando um prejuízo de mais de R$1 bilhão. Mais de 13 mil desabrigados, 150 feridos e 11 mortos. Todos foram surpreendidos. Nem a população e nem as autoridades estavam preparadas. Para nós foi novidade e susto, terror, né? Na madrugada, um pavor na madrugada, né? Gente chorando, né? Tinham perdido tudo, tudo. Pessoas que não tinham como refazer, né? Foi uma catástrofe horrível, né? A gente não esperava, porque a gente não estava assim, não esperava, foi uma coisa inesperada, né? Como esperar algo que nunca havia acontecido antes? Com o aquecimento global, podemos esperar mais. Será que no futuro o Atlântico Sul vai conviver com furacões? Algumas projeções de modelos climáticos para o futuro indicam que sim.
Estudos do Hadley Center, do Reino Unido, uma das instituições de pesquisa sobre clima mais conceituadas do mundo, indicam que num planeta mais quente, o Atlântico Sul pode se tornar o cenário para muitos eventos extremos. O furacão Catarina foi só o primeiro. Isso sem falar das inúmeras tempestades, cada vez mais violentas, que estão acontecendo em todo o mundo. Há alguns estudos que indicam que nos últimos 30 anos, a intensidade dos furacões, tufões, ciclones tropicais vem crescendo. E esses estudos indicam que a melhor explicação por que furacões mais intensos estão acontecendo é o aumento das temperaturas do Oceano Atlântico tropical. Quer dizer, isso sim já seria uma decorrência do aquecimento global, que também aquece os oceanos. A temperatura do Oceano Atlântico tropical subiu 0,5 grau nos últimos 40 anos. 28 tempestades tropicais e furacões atingiram o Atlântico Norte em 2005, um recorde. Um dos mais fortes foi o Katrina, que devastou New Orleans, nos Estados Unidos, país com muitos recursos e experiência com furacões. Com poucos recursos e sem experiência, a sociedade brasileira está preocupada com o futuro da região sul. A nossa grande preocupação é que venha a ocorrer novamente algum furacão de um nível um pouco maior, né? Um F3, F4, um F5. Nós temos a grande preocupação com relação ao nosso potencial de resposta para uma ocorrência desse tipo, né? Que com certeza, como todas as nossas edificações não estão projetadas para receber impactos de ventos dessa natureza, com certeza nós teremos grandes problemas na região. Mas o sul do Brasil não sofre apenas com tempestades violentas. O desequilíbrio do clima expõe a região a outros eventos climáticos extremos. Desde 2004, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná sofrem com a falta de chuvas. A água está sendo racionada. Em 2006, a seca foi tão forte que atingiu até a maior queda d'água do Brasil, as Cataratas do Iguaçu. O nível de água é o mais baixo em 20 anos. O interior do Rio Grande do Sul enfrenta o mesmo problema há 3 anos. A cada ano, as secas só pioram. Produtores rurais foram arruinados. E aí, como nessa época agora não choveu, então é por isso que nós não temos, né? Não temos colheita. Então ainda o que a gente tem é um pouco de leite, mas as vacas diminuíram muito. Por falta também, né, de chuva, que não deixa, não temos nem grama para as vacas, que dirá outro pasto, né? Não temos praticamente mais comida para os animais. Se a gente observa o comportamento do sul do Brasil nos últimos anos, a gente tem observado que os extremos estão aumentando. Períodos de muita chuva em curto espaço de tempo, períodos de muita seca em espaço de tempo curto e de temperaturas altas e baixas nos mesmos meses. A ponto de 2004, tivemos 6 meses com temperatura anormalmente frias, 1 grau, 2,5 graus abaixo da média mensal, isso é muita coisa, com mais 6 meses com temperaturas até 3,5 graus acima da média mensal. Portanto, são 6 meses em completo desequilíbrio. Entre 2004 e 2006, Santa Catarina acumulou prejuízos de R$1,5 bilhão na lavoura. Já no Rio Grande do Sul, as perdas foram de 3 bilhões. Perdeu tudo? Perdeu tudo? Perdi tudo. Perdi tudo que eu plantei, o investimento que eu fiz, só tive prejuízo. Porque na época que precisava d'água, não veio. Eu vi todas as secas que passou. Agora, braba que nem essa aqui, não. Para os pesquisadores, não há mais dúvidas sobre o que está acontecendo. Hoje em dia, eu já não digo que é um alerta ou um diferencial esses eventos extremos. Eles já não são mais raros, eles já estão virando eventos
rotineiros e cotidianos. Só em ter te dito isso, eu já estou afirmando que houve mudança climática no Rio Grande do Sul. Simples, sem nenhum recurso extra para inventar ou manipular alguma coisa. Simplesmente observando os dados registrados por mais de 30 estações nos últimos 50, 60 anos no sul do Brasil. Está sendo muito duro, né? A gente tem dificuldade até de falar disso, assim, sabe? Porque a gente conhece comunidades em que as pessoas vão ter dificuldade de se alimentar, né? Porque realmente não vão conseguir produzir o necessário para o consumo, né, da família em casa. E o sul do Brasil é tido como celeiro agrícola do Brasil. Se a gente olha os dados dos últimos anos, e principalmente de 2003 para 2005, a gente vai ver que o PIB gaúcho encolheu, retrocedeu. O crescimento do Rio Grande do Sul é negativo, principalmente por prejuízos na agricultura. Não sei o que vai acontecer no futuro ainda. Se continuar assim, vamos ter que ir para a cidade, sei lá, mendigar um empregozinho. Você entende? Os filhos de agricultor que tem aqui estão todos abandonando o campo, já estão indo para a cidade, né? Por causa disso, que daí num ano seca, o outro ano mais seca ainda, eles desanimam e vão todos para a cidade, né? Tá ficando só o pessoal mais velho. E a hora que acabar os mais velhos, acabou o pessoal da lavoura, da agricultura. Isso aí é muito triste. Para quem nasceu e se criou no campo, assim, no meio rural, é muito triste. Você está vendo os bichos com fome, com sede, o gado na rua aí, procurando água suja. É muito difícil. A gente aguenta porque é daqui, né? É enraizado. Mas é difícil. O pequeno sempre vai levar pior nisso aí. Então está muito crítico nessa situação. E isso é urgente, porque são alguns milhões de reais investidos na preparação, plantio, cuidados e colheita, né? E a população inteira, o Brasil inteiro precisa de alimentos, e alimentos bons e alimentos baratos. E o quadro de mudanças climáticas nos traz alimentos ruins e caros, porque eu tenho mais pragas, eu tenho um amadurecimento antes do tempo e inversão, né, de condições climáticas para a alimentação. E isso vai repercutir em toda a cadeia econômica, né? Desde a compra do produto lá na feira, ou supermercado e assim por diante. Quer dizer, todo o custo de vida encarece, e num país como o nosso, em que a gente ainda luta contra a fome, contra a pobreza, contra a miséria, a desigualdade social de baixa renda, principalmente, isso realmente é impactante, porque a gente reconhece o Brasil como um país de farta alimentação e barata. Só que, se esse quadro permanecer, ela não vai ser mais tão farta e não será também tão barata. Mais seca, mais tempestades, mais miséria. A população do sul do Brasil vem enfrentando sinais claros das mudanças climáticas, mas ela não está sozinha. Teve um tempo que a temperatura aqui era mais ou menos na base de 25, 30, por ali assim, né? Hoje chega até 40, nas épocas que não está chovendo, né? O calor muito grande. O Nordeste é palco de sérios problemas ambientais. A destruição da caatinga pela agricultura, pecuária, produção de lenha e mineração já está criando problemas graves para o meio ambiente. Em todo o planeta, a degradação dos solos, da água e a perda da vegetação nativa provocam graves problemas ambientais. Com isso, regiões de baixa umidade já começam a virar deserto, onde nada mais se produz e a própria sobrevivência do homem se torna inviável. Esses problemas são agravados pelas mudanças climáticas, que intensificam o avanço da desertificação. Cerca de 15% do território brasileiro, em 11 estados, já está vulnerável.
Hoje essas regiões já são marginalmente caatinga, a precipitação na faixa de 400 a 600 milímetros anuais. Com uma diminuição da precipitação, essas regiões podem tranquilamente se tornarem semidesertos, com vegetação muito diferente da vegetação de caatinga. Eu cheguei nessa terra em 67, não só aqui mesmo onde eu moro hoje, mas aqui vizinho, daqui para Trindade, daqui para Oricuri, aqui em direção de Santa Filomena. A gente via muita vegetação boa, muitas áreas cobertas. Se eu dormisse naquele tempo, viesse acordar hoje para abrir os olhos, para olhar para a natureza de novo, a cara capaz de me assustar. Estava perdida, porque a coisa está diferente demais, né? Com as mudanças climáticas e o aquecimento da temperatura da Terra, a tendência é que a pluviosidade e a umidade dessa região aqui diminuam. Então esse processo de desertificação, de degradação dos solos, de perda dos recursos hídricos, ele vai se agravando mais e mais para áreas muito mais amplas. A falta d'água faz parte da dura realidade nordestina. Muitas famílias que vivem no sertão gastam horas e horas do dia buscando água, o elemento mais básico e fundamental para a sobrevivência. Infelizmente, as mudanças climáticas poderão agravar essa triste rotina e a água poderá ser um recurso cada vez mais raro em muitas partes do semiárido brasileiro. De ponto de vista social, a região que é mais vulnerável é o Nordeste, especialmente o semiárido, ou seja, o interior do Nordeste. Não a Fortaleza, João Pessoa, não, senão no interior mesmo, que é uma das regiões mais pobres. E alguns estudos desenvolvidos mostram que realmente essa área, a população é muito vulnerável, que poderia trazer consequências graves, maior evaporação, o que é um regime semiárido. Semiárido, ou seja, chove em uma parte do ano e seca no outro. Com cenários mais quentes, passaria a ser um regime árido, que já não chove. Ah, foi um ano difícil. Eu tinha uma criancinha, a bichinha chorava para beber água, aí meu cunhado morava mais eu, aí ficou a menina chorando para tomar água, e ele pedindo o carro já tinha passado 2 vezes, não tinha deixado. Aí foi, eu só levou aí com enxada pro meio da rodagem para ver se pegava uma lata d'água para dar água ao menino. Aqui na região do semiárido brasileiro vivem cerca de 31 milhões de pessoas. Pessoas que estão constantemente passando por processos de falta de água. Em grandes áreas existe um déficit de água bastante grave, bastante considerável. E com o aquecimento global, o que tende a acontecer é que a situação se torne crítica. O aquecimento global não afeta só o clima, mas também a biodiversidade. Estudos mostram que o mundo pode perder mais de 1 milhão de espécies, inclusive grandes mamíferos. No Brasil, 40% das espécies que vivem no Cerrado podem desaparecer com o aumento da temperatura. Pesquisas recentes em todo o mundo apontam que as mudanças climáticas irão afetar todos os seres vivos da Terra. Todos os países têm alguma vulnerabilidade ou várias vulnerabilidades às mudanças climáticas. As mudanças climáticas decorrentes do aquecimento global, elas são globais. Não há nenhum metro quadrado de superfície do planeta que está fora. Nenhum metro quadrado está fora. A prova é que nem os lugares mais remotos e inacessíveis estão resistindo.
90% do gelo da Terra está na Antártica, 7% na Groenlândia, os outros 3% nós vamos colocar nos Andes, nos Alpes suíços, no Himalaia, na Cordilheira do Himalaia e nas montanhas rochosas. Os satélites mostram, de los años 70 a 2000, que a área de hielo disminuyó bastante. Na Antártica e na Groenlândia também, que as áreas têm diminuído, que as calotas polares quebram mais rapidamente e tem muitos icebergs soltos por aí. Ou seja, tudo isso já é um indicador, um sinal de que existe o processo de aquecimento global. Essa massa de gelo que vem derretendo ao longo dos últimos anos tem contribuído para um aumento do nível médio do mar de 30 até 60, 80 centímetros entre os próximos 50, 70, 80 anos. Isso já é consenso internacional. A elevação dos oceanos já afeta a vida dos moradores de pequenas ilhas do Pacífico, como as Ilhas Marshall. A tendência é que esses pequenos países desapareçam nos próximos anos. Se o nível dos mares aumentar 1 metro, 40% da população mundial que vive próxima às zonas costeiras poderá ser afetada. O Brasil é extremamente privilegiado porque tem uma costa maravilhosa, aí são mais de 8 mil quilômetros de costa. Mas a maior parte da nossa população, 60%, 65%, vive numa faixa estreita aí de uns 100 quilômetros a partir do litoral, né? Então isso mostra que existe uma grande vulnerabilidade ao problema das mudanças climáticas. É fato, todos os calçadões que foram construídos na beira-mar ou todos os cordões de dunas de areia que foram retirados para a ocupação antrópica, casa, atividades de cultura e lazer, na beira da praia, na região costeira propriamente dita, elas serão ou destruídas pelas ondas ou pelo aumento do nível médio do mar em meio metro. Em Recife, as praias encolheram mais de 2,5 metros em 10 anos. Ficou muito claro que a região norte e nordeste tem uma declividade muito mais baixa que no sudeste e no sul. Então, o efeito de uma elevação do nível do mar apenas em termos geométricos, nessas regiões, há uma sensibilidade muito maior. O impacto no sentido da linha de costa tender a recuar é muito maior. Então, por consequência, os prejuízos materiais, financeiros e sociais serão, de certa forma, incalculáveis. A gente pode até tentar mensurar isso, mas o impacto é muito grande. Então, grandes cidades, principalmente as grandes cidades no Brasil, elas são costeiras. Então, o impacto social e econômico nessas regiões será muito grande. Além do aumento do nível dos mares, as mudanças climáticas também causam alterações na orientação das correntes marítimas. E isso afeta o desenho das praias. No Rio de Janeiro, a direção das correntes já mudou, causando um aumento na intensidade das ressacas. Então, com essa mudança de direção de entrada de vento e até de ondas, o que acontece? O mar tende a empilhar e nós temos uma sobrelevação do nível do mar e nessas ocasiões de ressaca, nessas ocasiões de entrada de frente fria, de até 20 centímetros. O que teoricamente demoraria talvez daqui a 30 anos ou 40 anos, na melhor das hipóteses, uma elevação do nível do mar devido ao derretimento da calota polar, localmente nós já estamos sentindo isso agora. 20, 30 centímetros. Isso redunda o quê? A avanço das ondas em locais que antes ela não conseguia atingir. E isso é uma ameaça às estruturas urbanas aqui ao longo do litoral do Rio de Janeiro. Os sinais de mudanças climáticas são óbvios. O principal elemento químico responsável é o carbono. Mas a quem culpar por despejá-lo em nossa atmosfera?
Desde a Revolução Industrial, a quantidade de carbono liberada na atmosfera só aumentou. A queima de combustíveis fósseis é a principal responsável por esse índice. Os Estados Unidos são o maior emissor de gases de efeito estufa na atmosfera. Mas o Brasil também tem grande parcela de culpa. É o 4º maior emissor de gás carbônico no mundo, não só por causa das indústrias e dos veículos, mas muito mais pela grande destruição das florestas. O desmatamento da Amazônia é a maior contribuição do Brasil para o aquecimento global. A questão de mudanças climáticas globais e o aquecimento do planeta está ligado a vários fatores e não só a queima de combustíveis fósseis, que é o principal problema. Ele está ligado também à grande derrubada de florestas, principalmente as florestas tropicais, em várias regiões do mundo. A absorção de carbono pelas florestas é um processo natural. As florestas são consideradas imensos depósitos de carbono. São reguladores naturais que auxiliam no controle da quantidade de gás carbônico na atmosfera. Mas quando as árvores são cortadas e queimadas, o carbono estocado na floresta é liberado, agravando o aquecimento global. Há taxas que hoje contribuem para o aquecimento global por volta de 25%, ou seja, 25% do problema do aquecimento do planeta é advindo do desmatamento tropical principalmente. Entre 2000 e 2005, o Brasil perdeu mais de 130 mil quilômetros quadrados de florestas na Amazônia, uma área do tamanho de Portugal e Holanda juntos. Olha, excluído o que se passa na Amazônia, o Brasil é um emissor muito modesto de gases de efeito estufa. Ele tem uma situação ótima. O Brasil contribui apenas 1% das emissões mundiais, se excluirmos a Amazônia. Se incluirmos a Amazônia, o Brasil cai exatamente, ele passa a ser o 4º emissor mundial. As emissões decorrentes do desmatamento da Amazônia são 3 vezes maiores do que todo o resto do sistema brasileiro. Essa situação, ela realmente é o maior problema ambiental que o Brasil enfrenta e ela precisa ser remediada não só por causa de problemas ambientais, mas porque vivem 20 milhões de brasileiros na Amazônia e vão acabar perdendo as condições de permanecer naquela região. Para a Amazônia e seus 20 milhões de habitantes, o desmatamento é uma ameaça que existe há muito tempo. Mas as mudanças climáticas chegaram para colocar sua sobrevivência em risco e agravar ainda mais as agressões aos ecossistemas da região. A destruição da Amazônia, ela acaba levando pouco a pouco a gente a entrar num ciclo vicioso. A destruição da Amazônia é a principal fonte de gás de efeito estufa que contribui para o aquecimento global aqui no Brasil. Então, o aquecimento global ele transforma a floresta num ambiente mais seco, que está mais vulnerável ao fogo e à destruição. Então, pouco a pouco, essa destruição vai se intensificando e se acelerando. O aquecimento global, ele indica, a maioria dos cenários de aquecimento global indicam, obviamente, temperaturas mais altas na Amazônia e alguns dos cenários, eles indicam uma tendência a climas mais secos, menos chuva na Amazônia. Cenas como estas enganam nossos olhos. A imagem nos remete a um deserto. Ao contrário do que a maioria das pessoas poderia concluir, estamos diante da maior bacia hidrográfica do mundo, a Amazônica. Pai, essa seca foi, durante eu viver, né, no Igarapé do Reis, para mim foi a maior seca que eu vi.
durante todos esses tempos, né? Assusta isso? Assustou todo mundo, né? Que esse tipo aí acabou que pode andar mais de canoa, né? Tem canoa e pata aí onde que andar, né? Muito ruim, muito difícil pra gente. Em 2005, a falta de chuvas na Amazônia provocou a pior seca dos últimos tempos. A Amazônia está sob uma grande pressão. Ano a ano a gente vê milhões e milhões de hectares de floresta sendo destruídos sem nenhuma ação efetiva para parar esse processo. Então o desmatamento acelerado e o aquecimento global são os principais fatores que causam essa seca desse ano, essa seca dramática que está afetando a vida de milhões de pessoas. Então, se a gente não interromper esse processo destrutivo, esse é o cenário que a gente vai ver no futuro. E qual vai ser o futuro para as pessoas que vivem aqui na região? Todas as classes é prejudicada com uma seca dessa. E principalmente nós que pescamos nos lagos, né? A gente não tem como ir nos lagos, tá tudo preservado sobre a água, né? Rapaz, esses últimos dias aqui deu ruim da gente, o peixe morreu todo, né? E a gente não... daí que a gente vive da pescaria, né? O que elas podem esperar? Hoje elas sofrem com a falta de água na terra das águas. Hoje elas sofrem com a falta de peixe num lugar onde antes se podia pescar sem nenhum problema. E o peixe é um elemento muito importante da dieta de todo mundo aqui. A gente precisa parar esse processo pela Amazônia, pelas pessoas que vivem aqui na Amazônia e para manter essa maravilha que a gente tem, com toda essa riquíssima biodiversidade. Ninguém quer que isso seja o futuro da Amazônia. E isso não é brincadeira, né? Um outro mal assombra a região. Algo ainda pior poderá acontecer. O aquecimento global, o aumento dos incêndios provocados pelo homem e o desmatamento, os três atuando em conjunto, poderia haver uma grande expansão das savanas tropicais, os cerrados, para a Amazônia. Talvez 1/3 até 50% da área de floresta poderia ser tomada por um tipo de cerrado. Imagine, metade da Amazônia virando cerrado. As perdas biológicas seriam incalculáveis. 20 a 30% de toda a biodiversidade do planeta está ali. Né? A gente tem 20% da água doce superficial do planeta está na bacia amazônica. Além disso, o regime de chuvas em toda a América Latina também seria alterado, já que a Amazônia tem um papel importante na manutenção da umidade da região. Mais um sinal da complexidade do clima. Agora, existem no clima atual conexões entre a Amazônia e a região sul-sudeste do Brasil, a bacia do Paraná Prata, o transporte de umidade. Parte da chuva daqui vem da Amazônia. Então, se o clima da Amazônia vira mais seco, nós podemos também receber menos chuva. Mudanças climáticas ou mudanças no padrão de circulação da umidade da Amazônia afeta o sul do Brasil. E a maior parte dos eventos de seca que nós temos nos últimos anos registrados no sul do Brasil está associado a uma falta de entrada de umidade vinda da Amazônia. Isso é claro também. A vulnerabilidade do país à questão do desmatamento é muito grande e não passa apenas pela mudança do clima, no sentido global, passa diretamente pelos efeitos na população amazônica, pelos efeitos no regime das águas, enfim, há múltiplas vulnerabilidades que podem ser constatadas, o que justifica uma ação de governo e também uma consciência da sociedade
contra o desmatamento, e em particular contra o desmatamento descontrolado. Um esforço mundial contra o aquecimento global já começou. A Convenção das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas tenta há anos implementar um acordo internacional para reduzir a emissão dos gases de efeito estufa. Esse acordo foi criado em Kyoto, no Japão, em 1997 e entrou em vigor em 2005. A meta atual é que até 2012 os países desenvolvidos liberem 5,2% menos gases do que os valores registrados em 1990. Mas a temperatura do planeta já aumentou 0,7 graus Celsius. Estudos mostram que um aumento de 2 graus da temperatura da Terra já significaria a morte da metade dos recifes de corais do mundo. Milhares de espécies ficariam à beira da extinção. Poderíamos perder as massas de gelo da Groenlândia, o que aumentaria o nível do mar em até 7 metros. Milhares, talvez milhões de pessoas poderão morrer com os impactos. E a Terra que nós conhecemos nunca mais será a mesma. E então, o Protocolo de Kyoto é suficiente para garantir a salvação do clima? Reduzir as emissões em 5,2% em relação a 1990 é suficiente para estabilizar as temperaturas? Não. É suficiente para estabilizar a quantidade de gases de efeito estufa na atmosfera? Não. Essas reduções precisariam ser da ordem de 50%. Para não passarmos desse limite subjetivo, que são os 2 graus de aumento. E se nós reduzíssemos globalmente, não nesse país, globalmente, as emissões em 50% em relação aos valores de 1990, os vários cálculos realizados indicam que talvez a temperatura não passasse muito de 2 graus. Se nada for feito agora, cientistas estimam que a temperatura pode subir até 5 graus neste século. Assim, uma nova palavra passou a fazer parte do debate sobre clima: adaptação. Nós não podemos mudar o clima novamente para o que era antes. Tentamos um pouco de reduzir o prejuízo com o protocolo de Kyoto, mas também adaptação. Isso é o futuro, adaptação. Não dá mais para parar. Então, pelo menos a essas mudanças, nós temos que nos adaptar, não dá mais para voltar. A questão da adaptação é como que a gente vai aprender a conviver com uma situação mais crítica, como, por exemplo, com a falta de água. Como a gente leva a água para as regiões onde vai faltar essa água. Mas existem algumas situações para que não existe adaptação possível. Como se adaptar à perda da Amazônia? Como se adaptar à perda de toda aquela biodiversidade? O que vai acontecer com aqueles 20 milhões de pessoas, de brasileiros que vivem ali na região? Para os ambientalistas, o Brasil tem que assumir sua responsabilidade de grande emissor. Mas só isso não basta. É preciso fazer muito mais. É preciso buscar soluções. Não, o Brasil tem um potencial fantástico em sol, em ventos, nos seus rios, na biomassa. A gente tem um potencial para geração de energia eólica, energia solar, energia de pequenas centrais hidrelétricas e aproveitamento dos biocombustíveis, que é maravilhoso, é suficiente para atender a necessidade de energia do país. O Brasil tem um papel de destaque na geração de energias limpas como alternativa aos combustíveis fósseis. Os recursos naturais do país imploram pelo uso de energias renováveis, como a solar e a eólica.
No caso da Alemanha, que é o país que está mais desenvolvido em todas essas questões, Florianópolis, que é um dos lugares menos ensolarados do Brasil, tem 30% a mais de energia solar do que o melhor lugar da Alemanha. Só para você ter uma ideia. Então, se nós fôssemos hoje avaliar as regiões do planeta onde nós temos as melhores jazidas eólicas, com certeza o Brasil, e notadamente a região Nordeste, seria o que nós podemos chamar de a estrela em termos de combustível vento. Os olhos do mundo se voltam para o Brasil também quando o assunto é biocombustível. Os carros híbridos não são mais vistos só em filmes de ficção, mas na vida real brasileira. A tecnologia acabou tornando a cana-de-açúcar como uma excelente fonte de uma energia que é renovável e que, portanto, não contribui para o efeito estufa e mudanças climáticas. O álcool é parte da solução, mas não vai conseguir resolver o problema sozinho. Então é fundamental que a produção de álcool, a produção de outros biocombustíveis, ela seja feita com responsabilidade social e ambiental. Você também pode ajudar a combater o aquecimento global. Pequenas mudanças de hábitos podem resultar em grandes reduções nos gastos de energia e nas contas mensais de luz e de combustível. O consumidor tem um poder que é fundamental para as soluções. Então, quando, por exemplo, você vai comprar um móvel para sua casa, seja uma cama, um armário, você tem que exigir informação para saber se aquela madeira que fez aquele móvel, ela contribuiu ou não para a destruição das nossas florestas. A tecnologia já existe. O que falta são investimentos e vontade política. É necessário um forte investimento em pesquisas sobre como as mudanças climáticas irão continuar afetando o Brasil e como podemos reduzir nossa contribuição para o problema. O governo precisa ter um plano para reduzir as nossas emissões, para atacar o desmatamento, para identificar nossas fraquezas, nossas vulnerabilidades, para evitar problemas maiores e para mostrar como que a gente vai se adaptar ao que a gente não pode evitar. A gente exige essas respostas urgentemente. E isso não é brincadeira, né? Que o quadro de mudanças climáticas, ele realmente é real, ele já chegou no quintal de casa, ele já é parte do dia a dia de qualquer cidadão. O que eu acho importante é justamente conscientizar a população. Então, aí que já vê um papel da academia, ou seja, os pesquisadores científicos, das sociedades profissionais, do governo mesmo, estadual, federal e das organizações não governamentais, caso de Greenpeace e outras que realmente devem ajudar a conscientizar a população. E não esperar outro Catarina para que as pessoas fiquem cientes de que mudança climática já chegou. No mundo inteiro aí está acontecendo semanalmente, aí dizem que o clima está louco. Não é o clima que está louco. Quem está louco é o homem que está agindo demais sobre a natureza e que está mudando ela. No momento em que eu encaro que ele é real e que ele de fato me atinge, eu vou poder ter ações no meu dia a dia, no meu cotidiano, que serão importantes para o meio ambiente, para a sociedade de modo geral, localmente e com certeza globalmente falando. Então, sociedades em desenvolvimento, elas são mais vulneráveis de modo geral. Já são mais vulneráveis aos extremos climáticos, como ocorrem hoje ou como ocorreram no passado. Essas são sociedades vulneráveis a perturbações. E quanto mais pobre for um país e quanto mais pobre for uma população dentro de um país, maior a vulnerabilidade. Então, o pequeno sempre vai levar pior nisso aí. O Brasil é um país vulnerável, um país rico em recursos, mas quem tem mais recursos é também vulnerável a perder todo o que tem. Sim, o Brasil é muito vulnerável. Então está muito crítico nessa situação.